Olá, amigos, queridos ouvintes do nosso Tiro Livre. Hoje iremos falar de esporte, de futebol, mas de um ângulo diferente de tudo isso. Ao invés de falar com atletas ou quem produz o conteúdo jornalístico, iremos falar sobre quem analisa tudo isso. Aline Guerra, uma mestranda da Universidade Federal de Uberlândia, vai conversar com a gente sobre o seu trabalho de mestrado, que fala sobre o futebol feminino no Brasil, o estereótipo que esse gênero carrega, a falta de divulgação e aceitação da prática. Seja bem-vinda, Aline. Obrigada, Aitana. É um prazer estar aqui falando sobre futebol feminino. Vamos começar então com uma pergunta bem simples. Me conte mais sobre o que te levou a escolher esse tema para o seu mestrado. Então, eu sou uma apaixonada por futebol desde criança, né? Então, assim, é uma prática que marcou a minha vida desde pequena. Foi uma das razões por eu ter decidido fazer o curso de jornalismo, me especializar em jornalismo esportivo. E desde quando eu comecei a acompanhar futebol, eu sempre assisti futebol masculino. E aí, quando eu comecei a procurar pelo futebol feminino, eu ia sempre para fora do país. Então, eu assisti o campeonato americano, eu assisti o campeonato europeu, mas eu nunca parei para pensar no futebol brasileiro. E aí, depois da Copa de 2019, que a gente teve muitas discussões sobre isso, sobre divulgação, sobre apoio, e eu comecei a ver muitos materiais com essas jogadoras e com as pessoas que estão envolvidas no futebol feminino, eu passei a questionar por que eu, como fã de futebol, não prestava atenção no futebol feminino do Brasil. Por que essa prática é tão invisível num país que é conhecido por ser o país do futebol? Então, através desses questionamentos que eu comecei a fazer e sobre as perguntas que eu comecei a ter comigo mesma, eu decidi começar o mestrado e elaborar esse material sobre o futebol feminino brasileiro, entender um pouco sobre essa falta de divulgação, sobre a falta de aceitação e quais que são esses problemas, esses preconceitos enraizados na sociedade. Eu sei que você também produz semanalmente um podcast sobre futebol feminino. Como é esse processo de curadoria da informação? Encontra muita dificuldade? É muito complicado, né? Porque os veículos de cobertura do esporte, do futebol, eles não veem o futebol feminino como futebol. É impressionante porque você tem o começo de um campeonato brasileiro, por exemplo, que é um campeonato importante, é o principal campeonato de futebol do país, aí não tem um programa esportivo na televisão, não tem um site que faça a cobertura de uma maneira mais analítica, mais profunda sobre o esporte, é muito difícil. E aí a gente passa a entender que isso é um problema, vai além do jornalismo esportivo em si. É uma questão de gênero, uma questão de representação, porque essas pautas do futebol feminino, elas nunca estão em discussão, elas nunca fazem parte do jornalismo esportivo, é como se não existisse. E isso aí atrapalha o fã do futebol e atrapalha quem está fazendo a cobertura também, porque você não consegue informação suficiente para levar esses resultados e para levar um trabalho bem feito para os ouvintes, para os telespectadores e para quem quer consumir esse material. Ciclo sem fim, né? Muito obrigada, Aline, obrigada pelas suas contribuições e esperamos que esse problema de divulgação e estereótipo marcado do futebol feminino acabe logo e que todos podemos aproveitar essa modalidade. Eu que agradeço, Itana, obrigada pelo espaço e realmente a gente espera que o futebol feminino no Brasil ele venha crescer cada dia mais, né? Que a mídia possa dar a cobertura e o apoio necessário e que essa prática seja cada dia mais valorizada no país. De Itana Santos para a redação.